Bom, às vezes a gente até tem os nossos planos, as nossas vontades, desejos, mas o limiar entre querer e poder parece ter um abismo nisso. Ou então o querer e o executar parece ter uma distância quilométrica pra gente alcançar, como se a gente ficasse meio paralisado, e quando a gente olha ao redor, todo mundo parece estar andando, todo mundo parece estar fazendo suas coisas, realizando seus objetivos, e a gente fica estagnado. Então, bom, por que isso acontece? O papel da comparação nesse mecanismo de não execução que a gente tem, e quais estratégias a gente pode traçar para tentar diminuir isso, ou seja, estratégias para diminuir a nossa autossabotagem. Esse é um vídeo que se complementa muito bem com aquele vídeo 5 hábitos que você precisa eliminar, porque lá naquele vídeo dos 5 hábitos a gente explica o que é o modelo cognitivo, a forma com que a nossa mente, o nosso modelo cognitivo funciona, e como você identifica o seu com uma maior facilidade, quais ferramentas são úteis para você identificar o seu e a partir daí agir. Não tem uma ordem certa para assistir esse ou outro, mas fica de dica assistir o combo, né? Seja esse ou aquele lá, fazer a junção entre esses dois. Eu acho que tem como tirar algo bem interessante que vai realmente trazer uma mudança ou um impacto significativo para sua vida. Então, torço por isso e bora tirar esses planos do papel, bora ver o que a gente pode fazer para barrar um pouco esse sentimento de impotência e essa autossabotagem que destrói diversas áreas da nossa vida. Bom, primeiramente, acho que é importante nós entendermos que somos seres sociais. Ou seja, a gente cresceu, se desenvolveu e nossa espécie se manteve viva até os dias atuais por fatores sociais. A gente se adaptou ao longo da nossa evolução quanto espécie para que a gente conseguisse viver melhor em sociedade. Então, aqueles que tinham essas aptidões, que eram aceitos em grupos com uma maior facilidade, tinham uma maior chance de sobrevivência. Afinal, era muito complexo o sistema de sobrevivência nos nossos antepassados, onde a gente se dividia entre um cuidar da casa, outro cuidar da caça, da pesca, da agricultura e assim por diante. E por mais que agora a nossa sociedade tenha crescido, essa necessidade de precisar do outro para a sobrevivência diminuiu, porque agora a gente consegue, teoricamente, pedir um iFood, sei lá, pedir a nossa caça via teleentrega, mas é claro que não muda o fato de que precisa de uma engrenagem social para que isso esteja ativo, para que isso funcione, né? Então a gente ainda está em uma sociedade, mas o sentimento do quanto nós precisamos do outro parece ter se afastado da gente, por mais que ainda seja necessário. E o que a gente pode entender que resulta disso? Vamos começar com o fato de que a gente tem esse sentimento intrínseco de precisar pertencer, de precisar fazer parte, porque por muito tempo, ao longo da nossa existência quanto espécie, fazer parte de um grupo significou sinônimo de sobrevivência. E ser rejeitado por um grupo, ou então não se sentir bem ou acolhido ali, trazia esse medo justamente da rejeição, esse medo de não estarmos propensos a uma melhor qualidade de vida. Então é quase como um software que foi instalado pelos nossos antepassados e permanece ativo até os dias de hoje. Então quando a gente fala de alguns pequenos mecanismos sociais que hoje a gente vê como bobos, por muito tempo ocuparam uma função importante, como por exemplo a fofoca. Se a gente parar para analisar, a fofoca é algo evolutivo. Afinal, era muito vantajoso pra gente sabermos se atrás daquele monte tem caça, ou se tem predadores dos quais a gente não pode ir, ou se tem um abismo do qual a gente pode cair. E claro, qual membro da nossa aldeia seria mais propenso a ser mais violento, ou qual é mais perdedor, mais fracassado, do qual a gente não quer ficar perto, e assim por diante. Então, até a escolha de parceiros, a fofoca foi um grande fator evolutivo, né? De como escolher o mais forte, como escolher o mais apto, ou como escolher o mais fiel, e assim por diante, que teria menos propensão de abandonar a aldeia, e assim por diante. Então, a fofoca, ela vem também como um quesito evolutivo. E, por consequência, a comparação que nós fazemos de nós com o outro, ela vem com os dois pés. Afinal, a gente também não quer ser essa pessoa, a gente não quer ser deixado para trás, a gente não quer ser rejeitado pelo grupo, a gente quer pertencer. E para pertencer, nós também precisamos se comparar e estar naquele limiar. Então é algo quase como evolutivo, essa pressão que muitas vezes a gente sente para ser bem-sucedido, ou essa pressão para se destacar, ou para estar no mesmo nível dos demais. Então essa comparação que vem por tabela acaba sendo algo natural, mas que a gente precisa olhar com cuidado. Porque se a gente não modera ela passa a ser prejudicial e passa a nos paralisar muito mais do que nos empurrar para frente ou nos empurrar para uma socialização e afins. Ela tem o efeito contrário. E se a gente olhar um pouquinho mais para trás, por exemplo, os nossos avós e bisavós, eles não tinham uma grande gama de pessoas das quais eles poderiam se comparar. Era, no máximo, sei lá, um parente, os vizinhos, o pessoal do trabalho. E esse era o grupo de pessoas dos quais eles tinham esse parâmetro, esse desnível, dos quais eles ficavam tentando equalizar
contextualizar. Quando a gente fala do nosso mundo moderno, agora, hoje, eu e você, a gente tem acesso simplesmente à vida pessoal, eu digo entre aspas, porque cada um escolhe o que quer mostrar nas redes sociais, mas a gente tem acesso à vida pessoal das pessoas do mundo inteiro. Então a gente não precisa mais se conter em se comparar com o nosso vizinho, se a gente pode se comparar com fulano de tal, que é milionário aos 15 anos e não sei o quê, ou então com o ciclano que tá viajando o mundo, ou então com aquela pessoa que nem sabe às vezes que você existe, mas que leva uma vida da qual você gostaria de estar levando e você se culpa por não estar naquela posição, ou então você se culpa por não ter se esforçado o suficiente e aquela sensação vai tomando conta, como se todo mundo fosse mais capaz, ou então como se a gente não fosse bom o suficiente para conseguir alcançar certas coisas ou para conseguir ser fiel ao que a gente quer. Então esse fator de comparação, de nos medirmos com as réguas de outras pessoas, acaba sendo muito, muito presente e muito acentuado com as redes sociais. Então o que era um fator evolutivo e que determinou por muito tempo a nossa sobrevivência por aceitação em um grupo, hoje toma e ocupa um lugar completamente diferente, um lugar que acaba sendo patologizante e muitas vezes a gente acaba entrando em bolhas ou então até mesmo consumindo coisas das quais a gente nem queria por antecedência, mas porque vem no pacote do que é ser aquela pessoa ou do que é ser uma pessoa desse jeito, desse, então a gente pega o pacote completo, o starter pack daquilo e vai se comparando, vai se colocando nessas caixinhas e vai aumentando essa bolha de escopo de comparação a nível global, que as redes sociais permitem que a gente faça isso. E não ter muito claro os nossos próprios objetivos ou de onde a gente vem, de onde a gente quer chegar, muitas vezes faz a gente ficar perdido nesse percurso de trajeto de tantas comparações, de tantas bolhas e de tanto conteúdo sendo vomitado na nossa cara. Por isso, uma das ferramentas que a gente vai trazer por aqui é justamente essa identificação de propósito, de valores dos quais você quer se aproximar. E a gente vai tentar fazer aí quase que um jogo, que é da matriz da ACT, sobre coisas e passos que te aproximam e que te afastam e que você consegue alterar. Mas isso a gente vai falar mais pro final do vídeo, porque eu preciso que você entenda o percurso completo. Você está sendo autuado por não saber sobre o maior desconto do ano na Alura. Isso mesmo, fazendo a sua matrícula do dia 25 ao 29 de novembro, você garante até 50% de desconto. Assim você vai aproveitar tudo que a Alura oferece com apenas uma matrícula. Isso mesmo. Com uma matrícula só, você tem acesso a cursos de programação, data science, inteligência artificial, marketing, comunicação, liderança. Os descontos exclusivos da Black Friday estão disponíveis nos planos Pro, Plus e Ultra. E a oferta é por tempo limitado, então se liga para não ficar de bobeira. Além de tudo isso, você vai ter acesso à comunidade exclusiva com vários alunos para trocar conhecimento, experiência e aprofundar tudo que você vai aprender ao longo dos cursos. E é claro, você também pode contar com a Luri, a inteligência artificial da Alura, que vai te ajudar desde o início até para poder escolher quais cursos são os mais adequados para você, de acordo com seus objetivos, necessidades e afins. Sem sombra de dúvidas, a Alura vai te ajudar desde para quem está iniciando na carreira até para quem quer aprofundar ou fazer alguma transição. E só durante a Black Friday você pode optar por planos de 24 meses, ou seja, 2 anos pagando menos. Que delícia! Sem sombra de dúvidas, o maior investimento que você pode fazer, seja na Black Friday, seja na sua vida em geral, é em educação, é em você mesmo e na sua profissionalização. Então, bora lá! E bom, o que é um modelo cognitivo para a psicologia e o que isso interfere na execução das tarefas ou na própria autossabotagem? Vamos começar falando que modelo cognitivo basicamente identifica as nossas crenças, que são as nossas visões que fomos montando sobre nós, sobre o mundo, ao longo do nosso desenvolvimento, com base nas interações que a gente tem com as pessoas, com as nossas figuras cuidadoras, pais, professores, amigos, relacionamentos. Tudo isso que a gente vai absorvendo do mundo, vai montando como se fossem lentes das quais a gente enxerga a realidade com base naquelas experiências que a gente teve. E a gente vai tendo verdades que são formadas e vão como se fossem blocos de realidade, assim, indo um por cima do outro. Essas crenças, elas podem gerar pensamentos automáticos, que são a respeito de nós ou do outro e que trazem consigo emoções acopladas a eles. E essas emoções podem ser emoções disfuncionais ou emoções que nos deixam... Nos alertam de algo ruim que pode acontecer, mas que não necessariamente condiz com a realidade, mas acaba guiando o nosso comportamento. Então, uma situação específica, por exemplo, Naruto na prova Chunin. Gosto de dar esse exemplo porque muita gente conhece Naruto, né? Então, Naruto precisa fazer a prova Chunin e ao longo da vida dele, ele teve várias experiências e relacionamentos e afins que o deixaram em escanteio, que diziam pra ele que ele não era bom o suficiente, que ele não era digno o suficiente, que ele não iria passar, que ele não seria um ninja. E os pensamentos, essa crença de insuficiência dele gera pensamentos automáticos naquela situação. Então a situação, fazer a prova Chunin,
pensamentos automáticos poderiam ter sido: não vou conseguir, os meus colegas são melhores do que eu nunca vou ser um ninja de verdade, e assim por diante. As emoções que vêm em conjunto com esses pensamentos automáticos poderiam ser angústia, raiva, frustração, ansiedade, entre diversas outras, e a reação comportamental dele com base nesse modelo cognitivo poderia ser não responder nenhuma pergunta, como foi na prova teórica da prova Chunin, ou então realmente se esforçar mais que o normal para tentar superar os seus colegas e provar para os outros que ele realmente é capaz, então se sobrecarregar, seja de treino, seja de atribuições e assim por diante, ou então alguma coisa mais evitativa, de tentar se fechar relações, enfim, diversas formas diferentes que ele poderia ter escolhido para reagir àquela situação com base em todo o seu escopo do modelo cognitivo. Então, o vídeo sobre 5 hábitos que você precisa eliminar aqui do canal, ele ensina mais ou menos como a gente faz esse mapeamento do nosso próprio modelo cognitivo e estratégias aí para tentar digerir ele de uma melhor forma, digamos assim. Então, quando a gente fala de modelo cognitivo com autossabotagem, geralmente a gente precisa entender quais são os pensamentos automáticos relacionados às situações dos quais você sente que está se autossabotando e o que esses pensamentos automáticos podem ter de distorções da realidade, que não condizem necessariamente com o que está acontecendo, mas sim com algo nosso que foi construído ao longo da nossa vida, seja de sensações de incapacidade ou até mesmo o perfeccionismo, que muitas vezes vem, a gente deixa de fazer coisas pela sensação de precisar fazer o melhor possível para querer se sentir suficiente, então a gente fica esperando as circunstâncias estarem perfeitas, exercer aquilo da melhor forma, então isso acaba nos travando, ou até mesmo o medo da frustração nos impede de realizar as atividades. Assim a gente não precisa encarar elas de frente logo de cara e fica adiando aquilo, gerando uma procrastinação, com medo de realmente enfrentar aquela tarefa ou aquela sensação de fracasso iminente que pode surgir quando a gente precisa realizar alguma coisa. Principalmente quando isso envolve algum objetivo nosso, algum plano, alguma ideia ou algo que a gente sabe que é importante pra gente, mas que a gente deixa dentro da gaveta e não executa, justamente por esse medo da frustração ou por esse perfeccionismo, dessa sensação de insuficiência. E é aí que a gente vai falar mais uma vez sobre o nosso ciclo de manutenção de dor. Pra falar de autossabotagem, eu acho que ele é o exemplo perfeito. Então, quando a gente fala ciclo de manutenção de dor, parece, sei lá, o nome de uma máquina de tortura ou algo assim. Mas calma. Ciclo de manutenção de dor são formas que a gente acaba tendo de ter comportamentos que nos trazem alguma vantagem imediata, mas que nos fazem repetir o nosso ciclo de problemas. Então, vamos supor que alguém que quer emagrecer, seja por fatores estéticos ou por fatores de saúde, essa pessoa pode ter crenças e pensamentos automáticos de que não vai conseguir, de que os outros conseguem e ela não, de que ela é insuficiente, incapaz, e essas sensações que a deixam meio paralisada sobre isso. Então, pensamentos automáticos são esses. A emoção pode ser ansiedade. Logo, o comportamento que essa pessoa tem, a partir do pensamento automático, é justamente comer doces para aliviar essa ansiedade. Então ela vai lá, come doces. A vantagem desse comportamento, sempre tem uma vantagem e a desvantagem. A vantagem é que, ok, ela aliviou aquele estresse comendo doce e não tá mais tão ansiosa, porém a desvantagem é que repete o comportamento porque ela vai precisar novamente continuar querendo emagrecer ou por fatores estéticos ou saúde. Então, come o doce para aliviar, vantagem, alívio da ansiedade, desvantagem, repete o ciclo. A gente tem diversos outros exemplos disso, como por exemplo, alguém com um humor mais deprimido pode ter pensamentos de não sou capaz, não sou eficiente, eu não presto para nada, diversos pensamentos automáticos. Comportamento pode ser um comportamento de se isolar, evitativo, de parar de fazer as tarefas domésticas, por exemplo. A vantagem é, não precisa enfrentar uma tarefa, então aquela ansiedade de estar enfrentando uma tarefa não aparece, ela some. Porém, a desvantagem é que aquela pessoa pode ficar num ambiente completamente disfuncional, sujo ou bagunçado, desorganizado e tem novamente pensamentos de nossa, olha como eu sou um inútil. E assim, perpetuando o ciclo de manutenção de dor, por isso o nome. Quando a gente fala também de tarefas e autossabotagem, seja na procrastinação, isso pode surgir também com força. Então, pensamentos como os outros são melhores do que eu, ou então eu nunca vou conseguir passar naquela prova, faz com que o comportamento de estudar, ou então o comportamento de executar o seu plano, de tirar sua ideia do papel, seja adiado, não enfrentado, e a vantagem é não precisar lidar com a frustração de enfrentar aquilo. Porém, a desvantagem é baixa qualidade de estudos, deixar as coisas para a última hora, fazendo novamente a sensação de ok, não sou capaz de passar aqui nessa prova, afinal, nem estudei, obviamente não vou ser capaz, então
novamente evita o comportamento e assim por diante. O ciclo de manutenção é feito. Então, como quebrar esse ciclo de manutenção de dor? O primeiro passo seria realmente identificar esse ciclo, quais são os seus pensamentos automáticos, quais são os comportamentos que você executa e que te trazem uma vantagem, porém te deixam preso nesse ciclo de manutenção de dor. Identificando isso, eu vou até deixar uma tabelinha para você poder usar. Aqui tem um exemplo na tabelinha e embaixo eu deixei em branco justamente para você preencher o seu próprio ciclo de manutenção de dor. E na segunda linha, na linha abaixo, tente reestruturar ele, ou seja, tentar martelar, seja no pensamento automático quando ele chega ou no comportamento que você executa, tenta direcionar ou substituir por outro comportamento para tentar banir esse efeito de ciclo. Então, tente acertar justamente no pensamento ou no comportamento nessa tabelinha e tente reestruturar. Assim, conforme você for sentindo que essa sensação está chegando novamente, que esse ciclo pode se repetir, porque você está indo fazer algum comportamento que te mantém preso nele, você consegue frear isso e redirecionar. É claro que não é linear, é um trabalho mais custoso, é difícil. A gente tem vários comportamentos compensatórios que nos mantêm em vários ciclos diferentes, então essa identificação às vezes pode ser mais trabalhosa. E o ideal, óbvio, no mundo ideal, seria o auxílio de um profissional para poder te ajudar a identificar, sejam os pensamentos automáticos, as suas crenças e quais comportamentos você conseguiria redirecionar nesse ciclo de manutenção de dor. Então fica a grande sugestão mesmo, que é o auxílio de um profissional. E agora, muito da autossabotagem também pode vir desse não direcionamento. Às vezes a gente fica se comparando, a gente até sabe mais ou menos o que a gente quer, ou onde a gente quer chegar, ou o que a gente queria fazer para ter uma vida mais plena na nossa própria percepção, mas a gente não consegue identificar o que está nos afastando ou o que está nos mantendo próximo disso. Então aí vem uma ferramenta muito interessante da terapia de aceitação e compromisso, que é um dos braços da TCC, que é justamente a matriz, ou matrix da ACT. Com um papel e uma caneta, ou botar no bloco de notas do seu celular, enfim, tenta externalizar isso, tirar da sua cabeça de alguma forma. Então, vamos começar com você fazendo uma linha vertical e uma linha horizontal. Vamos imaginar que bem no meio tá você. Você fica bem no meio dessas duas linhas. E bom, para fazer a matrix da ACT, a gente vai fazer duas linhas, que nem tá aparecendo aí na tela. Na linha vertical, você vai colocar lá em cima a palavra externo e lá embaixo você vai botar a palavra interno, ou seja, sua mente e afins. Já na linha vertical, você vai colocar aproximação numa das pontas e afastamento na outra. Aí você vê que fica tipo quase quadradinhos ali para você preencher, né? Num deles, você vai colocar valores, ou seja, o que mais importa para você, ou isso inclui coisas que são importantes, relações, onde você quer chegar profissionalmente, academicamente falando, enfim, tudo que são valores para você e o que importam, o que mais importa no seu interno de aproximação. Já no seu externo, ou seja, coisas que você precisa fazer, executar, os seus sentidos, reações a isso, você vai colocar os seus compromissos, ou seja, quais passos você acha que seriam importantes para ir na direção dos seus valores. Ou seja, coisas externas, seus valores estão internamente dentro de você, as coisas externas que você precisaria se comprometer a fazer para se aproximar. Já do outro lado, no interno, você colocaria os seus sofrimentos, o que você não quer sentir, pensar, o que você acha que está te prejudicando, coisas que te causam sofrimento de alguma maneira. Então, no seu interno, que você sabe, que você percebe e que você sente. Já no externo, as esquivas, ou seja, o que você faz para evitar ou para diminuir esse sofrimento que você percebeu no seu interno. Então pode ser esses comportamentos do próprio ciclo de manutenção de dor que podem acontecer, comportamentos compensatórios, evitações que você tem, coisas que você evita fazer e acabam te trazendo sofrimento. Então, preenchendo tudo isso, você vai ter um panorama bem claro de coisas importantes de serem executadas e implementadas na sua rotina que te deixam mais próximo da melhor versão que você quer ser para si mesmo e vice-versa, o que mais te prejudica, o que te traz sofrimento e que te deixa com essa sensação de não realização, essa sensação de estar incompleto ou de não estar em movimento e de acordo com o que você busca. Assim é como se você tivesse um mapa dos seus desejos e sofrimentos e assim você consegue redirecionar esses comportamentos para algo mais produtivo ou para essa sensação de autoeficácia, de autorrealização, ela poder ser sentida com uma maior clareza. Então, falar de autossabotagem é algo complexo, afinal envolve todo um mecanismo de crenças, pensamentos automáticos que nós temos e construímos ao longo da nossa vida, comparações externas das quais, por mais que a gente foi feito para viver em sociedade, isso se escalonou em um jeito de que a gente não tem mais controle sobre quem mais a gente se compara, o quão prejudicial é ou não esse tipo de comparação e, claro, como os comportamentos que a gente faz nos afastam ou nos aproximam desse nosso eu ideal, que cada um tem o seu próprio eu ideal. Então eu espero que a Matrix da ACT te ajude a encontrar esse seu eu ideal e
que o ciclo de manutenção de dor, essa ferramenta também possa te auxiliar a identificar esses comportamentos que podem estar te mantendo preso, te mantendo nesse ciclo de autossabotagem. Como eu falei, não é uma tarefa fácil, são coisas enraizadas ao longo da nossa vida que a gente vai precisar desaprender, ou seja, conceitos que foram aprendidos, mas que agora a gente vai ter que fazer o caminho inverso, que é identificá-los e aí desaprender a agir e reagir dessa forma para que a gente consiga se desenvolver com uma maior clareza. Então, eu te desejo boa sorte nessa jornada, que ela não é fácil, e tamo junto. Fique convidado também para assistir os outros vídeos, principalmente o vídeo de 5 hábitos que você precisa eliminar. Ali a gente explica um pouquinho mais detalhadamente sobre o modelo cognitivo, sobre como identificar o seu e como ter estratégias aí de enfrentamento um pouco mais eficazes de acordo com a terapia cognitivo-comportamental. Obrigada pela atenção de sempre e tchau!